Olá, pessoal. Nós vamos agora, nesse nosso segundo flash, falar sobre o triângulo pitagórico. O triângulo pitagórico ele vai nos auxiliar a resolver exercícios que envolvam o teorema de Pitágoras de maneira mais rápida. Sem mais delongas, vamos lá. Então, veja esse triângulo aqui. Ele é um triângulo retângulo e o teorema de Pitágoras nos diz o seguinte: se eu conheço a hipotenusa, nesse caso A, catetos B e C, então eu sei que esse triângulo vai servir ao teorema de Pitágoras, que diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Isso servia para a gente resolver problemas como esse, que nós vimos no Flash 1. Se eu quero saber o valor da hipotenusa x, eu posso empregar o teorema de Pitágoras. X ao quadrado é igual a 1 quadrado mais 2 ao quadrado, que daria x ao quadrado igual a 1 mais 4, que daria x ao quadrado igual a 5, x igual a raiz de 5. Foi isso que nós falamos no Flash 1. Agora, imagine que eu quisesse saber se tem um jeito de eu resolver exercício do teorema de Pitágoras sem precisar empregar o teorema de Pitágoras, sem precisar fazer a conta. E tem, gente, desde que você conheça o triângulo pitagórico. São triângulos retângulos cujos lados são números inteiros, ou seja, são números naturais. Por exemplo, eu tenho esse triângulo aqui, de catetos 3 e 4 e hipotenusa 5. Esse triângulo, eu sei que ele é retângulo. Por quê? Porque se eu fizer 5 ao quadrado, que é a hipotenusa, vai dar igual a soma de 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Não é isso? Olha lá. 25 é 9 mais 16. Isso é verdade. Isso significa que todas as vezes que eu tiver um triângulo de dimensões 3, 4, 5, eu sei que esse triângulo é retângulo. Então, por exemplo, imagine uma questão que apareceu para calcular esse valor de x aí. Ora, eu já conheço o triângulo 3, 4, 5. Eu não preciso fazer todo o teorema de Pitágoras. Eu já sei que x é 5. Certo? Mesma coisa aqui. Imagina nesse caso, dada a hipotenusa e um cateto 4. Hipotenusa 5 e o cateto 4. O outro cateto é 3. É o famoso triângulo 3, 4, 5. Da mesma forma, se der o cateto 3 e a hipotenusa 5, o outro cateto é quanto? 4. Agora, isso não precisa ser tão direto assim. Observa ali. O 6, ele é o dobro de 3. Né, ó? O 6 que está aqui é o dobro de 3. O 8, ele é o dobro de 4. Logo, o x aqui vai ser o dobro de quanto? De 5, que é quanto? 10. Então, esse triângulo que eu queria calcular o valor de x, as dimensões dele são o dobro do triângulo original, 3, 4, 5. Então, pode servir assim também. Então, se eu conheço isso, eu não preciso fazer a conta toda. Se eu fosse fazer a conta toda, eu ia fazer x ao quadrado é igual a 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. E ficaria x ao quadrado igual a 36 mais 64, que daria x ao quadrado igual a 100, que daria x igual a raiz de 100, que é 10. Eu não precisaria fazer toda essa conta. A mesma coisa aqui. Esse triângulo amarelo, observa a hipotenusa dele, é 20. A hipotenusa minha de comparação é o 5. 20 não é 4 vezes 5? É. Agora, olha o 12 e o 3. Não é 4 vezes 3? Então, quem que é o x? 4 vezes 4, que vai dar quanto? 16. Eu não preciso resolver o problema todo, correto? Com o teorema de Pitágoras. Imagina esse caso aqui, 3A e 4A. Quanto que vai ser o x? 5A, porque eu conheço o famoso triângulo 3, 4, 5. Agora, não precisa ser só multiplicando, pode ser dividindo também. Veja, o triângulo referência é o 3, 4, 5. Observa, 2,5 é a hipotenusa. Não é metade de 5? É. 1,5 é um cateto, não é metade de 3? É. Então, quem que vai ser o x? Metade de 4. Metade de quanto é 4? De 4 é quanto? 2. Então, eu fiz metade. Então, veja. Outro exemplo. Olha o triângulo de referência ali na direita, lá em cima, 3, 4, 5. Olha aqui, ele pegou o 3 e dividiu por 5. Ah, então, quem é o 1? 1 na hipotenusa? É, o que ele fez? Ele dividiu por 5 também, ó. Porque 5 sobre 5 é 1. Então, o que vai ser o x? Vai ser 4 sobre 5, certo? É lógico que eu poderia escrever aqui 0,6, poderia escrever aqui no lugar de 4 quintos 0,8, que estaria certo também, né? Mas eu não preciso fazer a conta toda, e daria 4 quintos. Então, gente, tomando como referência o triângulo 3, 4, 5, eu posso dobrar as dimensões. Eu posso, dobrando as dimensões, ficaria 6,
4, 10. Eu tenho o triângulo 6, 4, 10 que é pitagórico. Eu triplicando as medidas, 9, 12, 15. Multiplicando por 10, por exemplo, 20, 40, 50. Mas eu posso dividir também. Dividindo por 2, 3 meios, que é 1,5. 4 por 2, que é 2. 5 por 2, 2,5. Posso dividir por 10. 0,3, 0,4, 0,5. Então, vocês vejam que eu tenho infinitos triângulos pitagóricos, baseado no triângulo 3, 4, 5. Aí vem aquela pergunta. Ok, numa prova, se aparecer, então, eu posso usar o 3, 4, 5 como referência e terminar a questão rapidamente? Pode, por exemplo. Só que tem um cuidado, tá? Cuidado com isso aqui. Porque a pessoa, às vezes, passa batido nisso. Quando eu falo 3, 4, 5, tem que ser catetos 3 e 4 e hipotenusa 5. Nesse desenho que está aí, o 5 não é hipotenusa, gente. Se o 5 não é hipotenusa, eu não posso falar que o x é 4. Porque o x teria que ser hipotenusa, no caso, o maior lado. Então, eu sou obrigado a resolver a conta. X ao quadrado, 3 ao quadrado mais 5 ao quadrado. X ao quadrado é 9 mais 25. X ao quadrado é 34, x é raiz de 34. Então, muito cuidado para não cair nessa armadilha, tá? E vamos ver um probleminha? Esse problema é do Enem de 2017. Ele fala de uma esfera, então o conhecimento aqui principal é a esfera. Então isso foi considerado uma questão de geometria espacial que usa o fundamento do teorema de Pitágoras que a gente aprende na geometria plana. Então veja que ele diz que para decorar uma festa infantil, o chefe de cozinha usará um melão esférico com diâmetro medindo 10. A gente vê muito isso em festa infantil, né? Aquela bolinha de isopor, né? Que pode ser cortada ou inteira. E eles usam também melancia, né? Para fazer essa brincadeira, né? Brincadeira, esse enfeite. Veja que ele diz que o diâmetro dessa minha esfera mede 10. Diâmetro é a distância de ponta a ponta passando pelo centro. Nesse caso, se o diâmetro é 10, o raio da esfera vai ser 5. E ele vai espetar nessa esfera doces, na calota. Calotas são as duas regiões que eu formo ao cortar a esfera em qualquer pedaço. Então, eu tenho aquela região onde serão afixados os doces, que eu indiquei ali em cima. A parte achurada será apoiada na mesa e a calota que vai ser eliminada é a de baixo. Então, se eu fosse fazer um desenho, ia ficar mais ou menos assim um desenho de perfil da figura sobre a mesa com os docinhos todos espetados ali, né? Então, o desenho seria esse, né, gente? Então, essa parte laranja e a parte em azul são as duas calotas, as duas tampas, né, da minha laranja quando eu corto nessa região aqui, ó, certo? Aí, o que é importante observar? Que se esse aqui é o centro da esfera, a distância do centro até a ponta é o raio. Por isso que eu chamei de raio da esfera, eu chamei de errão. Esse pedacinho aqui, ó, também é raio da esfera, né? E o que ele está querendo na questão é o valor do Hzinho. E ele me dá o valor do Rzinho também, que ele diz que é 3. Então, na verdade, a minha questão é essa daí, ó. Região onde serão afixados os doces, a parte achurada será apoiada na mesa e a calota ser eliminada é a parte de baixo. Eu quero saber o valor do Hzinho. Então, para isso, eu vou observar que isso aqui é raio e que isso aqui também é raio. Todas as vezes que você tem esse tipo de problema, gente, a gente tem dois triângulos retângulos que podem aparecer, o de cima e o de baixo. Sempre que você trabalha com calota esférica e faz esse corte, você tem essa questão do triângulo retângulo que se forma, esses dois triângulos retângulos. Você pode usar um ou outro, a depender do problema. Nesse caso, eu caio aqui. Se o diâmetro é 10, então o raio é 5. Então, esse cara aqui é 5, né? E aí, eu teria esse triângulo OAB, onde eu sei que OB é 5, o AB é 3, porque ele deu para mim. Obviamente, então, o OA, que é a minha incógnita, gente, X, eu não preciso pegar o teorema de Pitágoras, porque este é o famoso triângulo 3, 4, 5. E se esse valor aqui é 4, e esse valor todo aqui é 5, esse pedacinho aqui de baixo, né, gente, que é o Hzinho, está valendo quanto? 1, que é 5 menos 4. Ah, professor, mas no desenho não parece que ali é 1. Aquele pedaço parece maior do que o de cima. Não se fie nisso, tá, pessoal? Nas provas, o desenho é genérico. Então, na hora que você obter um resultado, o examinador não vai desenhar para você bonitinho, para você poder chutar a resposta pelo desenho, certo? Às vezes até o desenho ajuda, mas em geral, em geometria espacial, você vai ter que
fazer a conta e é aquilo que você descobriu. Então, resposta desse meu problema, Hzinho vale 1, que é, olhando aqui a alternativa, a letra C, certo? Então, pessoal, para quem queria ter essa informação, o flash terminou em si. Era essa informação que eu queria passar para vocês. Mas aquela famosa pergunta, professor, o senhor me deu o triângulo 3, 4, 5 como referência, e eu posso multiplicar, eu posso dividir, beleza. Mas não teria um outro triângulo, não? Então, para quem quiser saber mais, continua assistindo o vídeo. Que tiver essa curiosidade, porque o importante, o que é mais explorado geralmente, é o triângulo 3, 4 e 5. Né? Nas provas, nas questões, são o triângulo 3, 4, 5. Então, para quem quiser saber mais, eu vou falar uma coisa que os pitagóricos já sabiam lá atrás, lá na Grécia Antiga, que era fazer essa brincadeira aqui. Ó. Eles tinham lá, na verdade, eles falaram o seguinte, seja dois números m maior do que n, dois números inteiros e positivos, certo? Então, você imagina dois números m e n inteiros e positivos. O que acontece? Eu poderia ter aqui A igual a m ao quadrado mais n ao quadrado. Eu teria B igual a m ao quadrado menos n ao quadrado. E eu teria C igual a 2m n. Certo? Se eu fizer aqui A ao quadrado, eu teria m ao quadrado mais n ao quadrado elevado a 2. E isso daria m à quarta mais 2m ao quadrado, n ao quadrado, mais n à quarta. Se eu fizer o b ao quadrado, eu vou ter m ao quadrado menos n ao quadrado, que vai dar igual ao de cima, com a diferença que aqui é menos. Né? Essa aqui é a diferença. E se eu pegar o c ao quadrado, que é 2m n ao quadrado, isso aqui vai dar 4m ao quadrado, n ao quadrado. Observa que se eu fizer b ao quadrado mais c ao quadrado, somar esses dois, eu vou ter m à quarta, olha isso com isso. 4m ao quadrado, 4m ao quadrado n ao quadrado menos 2mn vai dar o quê? Vai dar isso aqui. Então, observa que se eu fizer b ao quadrado mais c ao quadrado, vai dar o a ao quadrado. Então, eu acabei de provar que se eu fizer essa construção aqui, eu vou ter triângulos pitagóricos. Então, observa, se eu vou colocar aqui o A como sendo isso, o B isso e o C isso. Então, se eu chutar aqui m valendo 2 e n valendo 1, m ao quadrado é 4, n ao quadrado é 1. Como A é a soma de m2 mais n2, aqui dá 5. O B é a diferença, aqui dá 3. E o C é 2mn, aqui dá 4. Olha o famoso triângulo 3, 4, 5 aí. Obtido a partir dali. Mas esse eu já conhecia. Sim, mas se você chutar, você poderia chutar 3 com 1. Eu vou fazer o 3 com 2, tá? Podia fazer o 3 com 1 também. Lembra que o m tem que ser maior do que o n. Então, eu vou fazer o 3 com 2. São números inteiros, né, gente? Então, ficaria aqui 9, aqui 4. Então, se você fizer 9 mais 4, aqui vai dar 13. Se você fizer 9 menos 4, vai dar 5. Se você fizer o 2 mn, vai dar 12. Quer dizer que, se eu fizer desenhar um triângulo 5, 12 e 13, esse triângulo sempre pitagórico, sempre vai ser pitagórico. E você pode fazer 3 com 1, 3 com 2, você pode fazer 4 com 1, 4 com 2, 4 com 3, ficar brincando com isso a vida inteira. Era isso, pessoal, que eu queria mostrar para vocês. Infinitos triângulos pitagóricos, mas não esqueçam do 3, 4, 5, que é a referência. Grande abraço.